Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje eu estou muito feliz porque nós estamos chegando em uma maratona, hein? Desde segunda-feira, todos os dias, no mesmo horário, falando aqui com vocês, né? Falando com vocês empresários, e para mim tem sido um prazer muito grande e é muito importante porque sempre que a gente revisita, né, todo esse conteúdo, sempre que eu falo, que eu trato esse conteúdo novamente, eu tenho a oportunidade de reforçar um aprendizado aí, e isso é uma oportunidade para mim também. Então eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que vai assistir essa live depois, né? Eu quero que você fique à vontade em deixar sua pergunta aqui embaixo, me mandar um direct, vai ser sempre um prazer estar aí falando com vocês. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre aumento de lucratividade. No primeiro dia, eu sempre reforço no início das lives, nós começamos a falar sobre conhecer o seu negócio, a importância de conhecer o seu negócio dentro dessa metodologia que eu chamo de metodologia CELI, né? Conhecer, estruturar, lucrar e escalar. Então, a partir dessa metodologia, nós conseguimos dar uma sustentabilidade para qualquer que seja o negócio e, a partir disso, ter uma empresa saudável que perdure aí ao longo dos anos. Então, vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre lucro hoje, e eu queria trazer para vocês uma visão mais prática. Na verdade, vou trazer hoje uma visão um pouco mais prática do que é um processo, né, de busca pelo lucro, e dentro de um supermercado principalmente, como nós chegamos nessa estrutura e como nós obtenhamos, né, esse lucro aí mais fácil. Vou virar a câmera aqui para vocês, para só ver um pouco da minha tela. Ó, falando um pouco aí sobre a nossa metodologia, né, é de conhecer, estruturar, lucrar e escalar o seu negócio, né? E eu deixo uma frase aqui muito importante, que nada custa mais caro do que a ausência de informação. Então, quando nós não temos informação, tudo fica muito complexo, porque nós não sabemos para onde nós queremos chegar. Então, agora chegou a hora de lucrar. Eu vou falar um pouco com vocês sobre isso aqui, ó, que o lucro ele começa na compra. E é muito importante nós termos a compra com essa visão estratégica. Nós falamos ontem um pouco sobre como nós podemos melhorar a lucratividade, mas hoje eu quero falar de forma um pouco mais prática. Isso aqui tudo, pessoal, está dentro do meu curso explicadinho, tudo mapeado, né, com material para vocês, tudo muito bem organizado. E lembrando que amanhã, né, às 20h20, para quem tiver aí, eu vou abrir o carrinho, e quem for as primeiras pessoas que comprar dessa primeira turma vai ter uma condição muito especial. Então não perca, né? Essa condição especial eu vou fazer apenas nesse primeiro lançamento. E aqui hoje vamos começar falando sobre bater compra e venda. Ontem nós falamos já, né, que você tem que ter uma boa compra alinhado com a sua margem, alinhado com a sua expectativa de venda, e tudo isso vai conduzindo ali o seu processo de negociação. Então nós vamos passar aqui. O segundo tópico que eu quero falar com vocês, ontem nós já falamos na live, né? Quem não assistiu pode assistir a live anterior, sobre a importância de bater compra e venda, para que você não comprometa, né, o seu lucro, a sua margem com mercadoria que vai ficar parada em estoque. Então nós falamos muito bem sobre isso ontem na live de ontem. Então se você não viu, pode ver a live de ontem que vai estar explicando um pouco mais sobre isso. Agora, uma importância, negociação. Ontem nós não falamos sobre negociação e hoje eu quero falar um pouco. É muito importante que nós tenhamos fornecedores que são fidelizados com a nossa marca, com o nosso propósito, com tudo que nós nos propomos a fazer. E é muito interessante que essas negociações nós aumentemos de melhor forma possível o nosso poder de compra. Como que a gente aumenta? Ah, Ranieri, mas eu sou pequeno. Meu supermercado é um mercado de vizinhança, é um mercado de bairro, é uma mercearia. Como que eu vou ter poder de compra? Você está falando de poder de compra, e poder de compra geralmente quem tem são aqueles grandes supermercados que vão fazer grandes negociações. Mas é o que eu te falo. Tem muitos mercados pequenos, supermercados pequenos, mercearias,
que tem diversos fornecedores que não agregam na percepção de mix do seu produto. Eu já vi, e eu sempre cito o macarrão porque para mim é um dos produtos que é mais fácil de exemplificar essa questão. Aqui em Goiás eu vou citar algumas marcas que são tradicionais, mas você chega no supermercado, tem lá 12 marcas de macarrão. Cristal, Madre Massa, MG, Liane, Dona Benta, enfim, uma afinidade de macarrão. Quando você pega, muitos são muito parecidos em padrão de qualidade e percepção de preço do cliente. Muitas vezes quando você tem vários produtos que têm a mesma percepção de qualidade do cliente, vai vender o que é mais barato. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. E nós temos que ter essa escala em que o nosso mix vai atender públicos diferentes. Então, quando nós conseguimos atender vários tipos de público com o nosso mix, claro que a gente sempre tem um público-alvo, né? Um público ideal, pertinente àquela modalidade de consumo e aqueles clientes que nós sabemos que frequentam a nossa loja. Então, o nosso mix ele tem que estar voltado para atender esse cliente, mas quando nós conseguimos criar uma escala de atendimento por perfil de cliente ou por demanda relacionada a esses clientes, fica tudo muito mais fácil. E citando o próprio macarrão, igual eu já falei várias vezes, se você tem ali um macarrão, uma marca Liane, que ela tem um apelo a preço, então as pessoas que vão comprar ela são pessoas que têm uma percepção de querer o produto mais barato, um produto agressivo, por diversos motivos, às vezes por poder aquisitivo ou às vezes por uma simples economia, e é uma pessoa às vezes que não dá tanto valor no macarrão. Depois você tem que ter as marcas líderes, que a gente chama, que são as marcas que estão ali na cabeça do seu consumidor. O que seriam as marcas líderes? As marcas que dominam essa categoria. Então, quando você fala de macarrão, aqui em Goiás você tem MG, você tem Cristal. Então, essas são uma exemplificação de marcas líderes. E a partir disso você consegue ter uma qualidade um pouco mais disparada e um pouco mais selecionada, que seria ali uns produtos que são, a gente chama de produtos premium, super premium, enfim. E aí quando você pega esses produtos, aí poderia ser um Barilla, um Decheco, você consegue diluir ali dentro dessa demanda também alguns outros públicos, como o macarrão sem glúten, macarrão integral, enfim. Então você começa a atender várias demandas de vários públicos diferentes. E aí a partir disso, quando você reduziu todas essas marcas, entendendo esse público que você tem, você vai diminuir a compra de vários fornecedores diferentes e você começa a ter um poder de compra maior com aquele fornecedor específico, porque você diminuiu marcas, mas aumentou a compra de determinados fornecedores. Isso é muito importante, a negociação ela é muito importante. E uma outra questão, as negociações elas têm que ser muito inteligentes. Nós falamos do primeiro tópico aqui de bater compra e venda, né? Então, muitas vezes, uma boa negociação ela está atrelada à quantidade. E o vendedor ou seu fornecedor, ele vai te oferecer um preço muito bom, uma condição muito boa, condicionada a uma compra de uma quantidade muito alta. E aí é que vem a grande questão. Essa quantidade associada a essa oferta que esse fornecedor te fez de preço, ela tem que ser um produto que, devido às suas ações aí, você vai conseguir ter um giro proporcional ao que você quis. Vou exemplificar. Chegou lá uma rosquinha de coco e o cara falou assim, você compra aqui de mim uma média de 20 caixas por semana, mas se você comprar 100 caixas por semana, eu te faço um preço X. Opa, você fez uma conta ali e tal, e você viu que o desconto foi bem favorável. Mas e aí? Essa rosquinha de coco, se eu der uma atração no preço, se eu fizer uma campanha direcionada, se eu colocar energia para promover esse produto, eu consigo vender essas 100 caixas de modo que essas 100 caixas não vão ficar paradas no meu estoque? Se sim, é uma boa negociação. Agora, se não, se você vai ter um preço muito bom, mas essa mercadoria vai ficar parada no seu estoque por muito tempo, é um dinheiro sem movimentação, é um dinheiro parado e que muitas vezes pode comprometer o seu fluxo de caixa. Então tudo isso nós temos que ter uma atenção muito próxima para que nós não erremos
quando nós vamos fazer negociações com os nossos fornecedores. Outro tipo de negociação sempre está atrelado à variável de prazo, né? Os prazos hoje do varejo, principalmente do varejo alimentar, ele está sempre em uma escala de 7, 14, 21, 28 e 35 dias. Alguns parcelam com uma escala de 7, 14, 21, ou 14, 21 e 28, ou 21, 28 e 35, enfim. Isso tudo você tem que entender também, porque muitas vezes essas negociações elas estão condicionadas a um aumento de preço. Então, quanto maior o prazo, maior o preço. E o que seria uma boa negociação? A melhor delas é o que nós falamos ontem. É você comprar no prazo, uma boa negociação e que você venda esse produto antes de ter que pagar o boleto dele. Esse é o melhor dos mundos, mas nós sabemos que não vai acontecer para todo tipo de produto. Então, a negociação ela é de suma importância. E eu já vi muitas vezes pessoas falando que batem muito no seu fornecedor, que cobram muito do seu fornecedor, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para estar lá dentro. E eu concordo que nós temos que ter sim uma agressividade nas negociações, nós temos que ter sim um bom condicionamento já para que nós tenhamos metas para negociar todos esses produtos, mas ao mesmo tempo nós sempre temos que difundir e explorar as negociações que são ganha-ganha. Por quê? Se o seu fornecedor está ganhando com você e você está ganhando com o seu fornecedor, a tendência é que o relacionamento de vocês ele se fortaleça a cada dia. E nós sabemos como compradores, eu já fiquei muito tempo na parte de compras, que quando surge uma oportunidade ou alguma oferta ou alguma ação desses fornecedores, se você tem um bom relacionamento com esse fornecedor, as primeiras pessoas que ele vai ligar é para você. Você começa a ter informações privilegiadas e você começa a desfrutar, né, desse relacionamento com o seu fornecedor, tendo sim um contraponto e exercendo sempre essa relação de ganha-ganha. Então, as pessoas que ficam na parte comercial, no ramo de negociações, ele tem que ser uma pessoa muito boa com pessoas e muito boa em negociação. Então, isso é muito importante. Uma outra questão que eu queria falar, isso aqui é uma parte mais operacional, mas que garante muito a efetividade do seu lucro lá na ponta, é a importância da formalização da compra, para que você tenha respaldo. Então, o melhor e o mais ideal processo é que você lá na sua cotação, você mande a quantidade, os fornecedores mandam a cotação preenchida. Na hora que você vai emitir o pedido, você já negocia prazo, você já negocia a quantidade correta que você quer, o preço e assim por diante. Quando essa mercadoria chegar, ela tem que estar formalizada no seu sistema, né, ou em algum lugar aí dentro do seu estabelecimento, para que você consiga verificar se todas as métricas ali acordadas com esse fornecedor foram respeitadas. Se ele mandou com o prazo correto, se ele mandou os itens no preço correto e nas quantidades corretas. Então, se você não tem formalização, nós sabemos que o volume de compra ele é muito grande. Então, se você não tem essa formalização, você vai acabar cometendo algum erro, alguma negligência e um ou outro fornecedor vai acabar tendo vantagens por você não controlar e não ter o respaldo por ter todos esses produtos, todos esses pedidos ali registrados no seu sistema. Afinal, quando uma negociação ela é vantajosa? Quando nós respeitamos todos esses processos e conseguimos entender toda essa dinâmica. Um outro tópico aqui, né, que compromete muito, e esse é uma ligação mais direta, a compra, ela impacta muito na nossa lucratividade, mas muitas vezes nós vemos isso no nosso dia a dia de uma forma um pouco mais indireta, né? A compra, a gente não consegue visualizar tão bem quando nós não temos essa atenção que eu estou falando aqui agora. Mas um ponto que é primordial e que está diretamente ligado é como precificar e as ferramentas de venda. Política de preço. Queria falar um pouco sobre política de preço. Política de preço, pessoal, é aquilo que a gente já falou anteriormente. Você tem que saber precificar de forma correta. Você sabe
que cada tipo de produto, cada tipo de categoria, ele absorve uma margem diferente. A gente tem que ter essa escalonabilidade ali dentro dos nossos produtos para que nós não tenhamos uma precificação uniforme. E nós temos que saber na hora de precificar aquilo que eu já falei ontem. Quem não assistiu a live está muito bem explicado lá. E eu tenho um vídeo aqui também no Reels que eu explico muito bem a diferença de margem sobre custo e margem sobre venda. Você não pode ter nenhum tipo de negócio, você não pode falar que é empreendedor, que você é empresário, se você não souber a diferença de margem sobre custo e margem sobre venda. A sua vida de empresário, ela não pode dar mais nenhum passo depois que você escutou isso que eu estou falando, sem você saber a diferença de margem sobre custo e margem sobre venda. Tem um vídeo aqui no meu Instagram que fala sobre isso, e nessa live aqui, se você não sabe o que é isso, pode me mandar um direct, manda um comentário aqui, ou até aqui na live, que eu paro um pouquinho e te explico, mas minha missão é não deixar ninguém que está escutando isso que eu estou falando passar mais um dia sem saber a diferença de margem sobre custo e margem sobre venda. Queria falar também da precificação de margens por lojas, por setor, por categoria e por produto. Por loja, por quê? Às vezes você vai ter uma loja que ela está mais inclinada para uma loja de conveniência e uma loja que ela está mais inclinada para ser uma loja abastecedora. O que seria uma loja abastecedora? Aquela loja que as pessoas vão para fazer compras maiores, né? Uma compra para sanar uma demanda maior de dia. Então leva ali arroz, feijão, óleo, açúcar, caixa de leite, enfim. Isso são lojas abastecedoras que tendem a ter uma margem um pouco menor e uma venda muito maior. Então, isso é muito importante que vocês tenham a visão de loja. E mesmo dentro de uma mesma rede, você tem lojas que são essas lojas ditas abastecedoras e tem lojas que estão mais atreladas a ser lojas de conveniência. Essas lojas de conveniência, ela pode praticar um preço um pouco maior, tendo uma margem um pouco maior, mas em contrapartida ela tem que entregar valor. Fala, Renatão! Grande abraço, meu irmão. Renato, pessoal, quem não sabe, é o cara aí da automação, o cara do TI, do varejo, o cara que se dedicou e dedica a vida aí para facilitar, né, a vida dos supermercadistas, que por muitos anos não se preparou, não cuidou ali do seu patrimônio, que é muito importante. Hoje a gente sabe que tem ataque aí de ransomware, eu tenho clientes que já perderam banco de dados, enfim, isso é a ponta do iceberg, né? E cada dia mais essas tecnologias aí, eu sempre tenho falado aqui na live que inovação geralmente ela sempre está atrelada a uma nova tecnologia. Então quando a gente fala de hardware e software, a gente pode falar que tudo isso compõe um aumento de efetividade, de lucratividade diferencial dentro da loja. Tamo junto, meu irmão. Grande abraço. Então, pessoal, quando a gente fala aqui de uma diferenciação por loja, algumas lojas por conveniência, que tem a pegada de conveniência, ela tem sim que ter um apelo um pouco maior para entregar produtos com diferenciação. Eu falei ontem, quando você vai num balcão ali de açougue e você olha a exposição de carnes, quando você tem ali uma bandejinha com absorvente, que não vai deixar ali a carne flutuando dentro do sangue, ali que vai desidratando de dentro da carne, essa bandejinha de absorvente ela vai passar um aspecto muito mais limpo, ele vai passar ali um ar de asseio muito maior. Isso tudo vai fidelizando o cliente. Quando você começa a preparar as refeições desse cliente, sempre em uma embalagem que pode ir direto ao forno, direto a um air fryer, quando você coloca ali um como fazer, algumas pessoas, e eu já fiz muito isso, colocam um QR Code com vídeo, às vezes do dono do supermercado, eu já fiz isso, muitas vezes eu na minha cozinha, ensinando como preparar aquela receita. Você vai ter uma conexão, quando a gente fala de branding aqui, você começa a conectar no sentido de que pessoas conectam com pessoas e pessoas vendem para pessoas, e tudo isso vai te fortalecendo o poder da sua marca e o poder de tudo que você está se comprometendo a entregar conveniência. Então tudo isso você vai resolvendo para esses clientes, entrando dentro da rotina desses clientes, entendendo todas as dores do dia a dia desse cliente. E conforme você vai entendendo todas essas dores em cada um dos seus setores, você consegue agregar conveniência a praticamente todos os produtos que nós oferecemos.
principalmente para os produtos perecíveis, né? Quando a gente tem ali os produtos que não são perecíveis, a gente tem uma certa dificuldade, é uma dificuldade muito maior para atrelar a conveniência a todos esses itens. Mas quando nós falamos de itens perecíveis, todos podem ter uma associação em relação à conveniência, e nós conseguimos sim fazer com que isso seja ali muito mais atrativo para os nossos clientes. Por setor, a gente não precisa nem falar, melhorar a margem por cada setor. E lá no curso, né, no Super Laboratório, vocês vão ver que eu sempre pego um açougue, por exemplo, a loja. Qual que é a loja? Qual que é a margem ideal da loja? E qual que é a margem aceitável que está também atrelada ao nosso público? Não adianta eu querer ter uma margem na loja de mais de 35% e o meu público não vai absorver essa margem. Então, se eu quero ter ali uma margem de 35% na minha loja, de 30% na minha loja, enfim, e eu olho de geral, eu pego a margem da minha loja e vejo que ela está em 28, em 27, como que eu vou fazer para melhorar essa margem geral? Então, primeiro eu olho a margem geral, depois eu olho a margem por cada setor. Então, meu açougue, minha padaria, meu hortifruti, minha mercearia seca, mercearia salgado, minhas bebidas, aí você vai descendo, adega, bebida destilada, enfim. Você pode ir desmembrando isso para entender o que cada categoria ou subcategoria está te entregando de margem. E aí, dentro dessa categoria, eu vou citar o açougue, você percebe que, poxa, minha margem geral ela tem que estar em 35, mas meu açougue está me dando 22. Eu tenho que melhorar essa margem. Qual que é a margem nessa composição geral que eu preciso no açougue? Opa, meu açougue precisa de 28. Opa, na minha parte de limpeza aqui eu preciso de 36, 37%. Ó, na minha parte de bazar aqui eu preciso de 50%. Ó, na minha parte de mercearia seca aqui que entra arroz, entram outras commodities, eu já vou conseguir só 20%. E aí você vai diluindo, fazendo toda essa gangorra dentro dos setores, para que no final, relacionado à sua venda, você consiga essa margem necessária para pagar todas as suas despesas, ter todos os seus compromissos com o seu CMV, o custo dessa mercadoria vendida, e no final deixar o seu lucro líquido, que é o que a gente está buscando. Então isso vem de trás para frente. Mas você foi lá para o açougue em específico, e aí você tirou um relatório, a margem está de 22%. O que você vai fazer? Agora você vai explodir o açougue e ver a níveis de produtos. Os produtos que mais te deixam margem e os produtos que menos te deixam margem. Dentro dos que mais te deixam margem, a partir de agora você vai tracionar essas vendas. Você vai ficar atento para que esses produtos não tenham ruptura. Então todos os dias tem que ter esse produto para ser vendido e você tem que criar uma estratégia junto aos seus vendedores que são açougueiros, e nós falamos disso. Você tem que ter vendedores que também são açougueiros, que são padeiros e assim por diante. E aí eles vão tracionar, e é muito interessante que você crie ali um programa de meritocracia nesses produtos para que você venda muito mais desses produtos que já tem uma margem muito alta e vão alavancar e jogar a margem do seu açougue lá para cima. E quando você olha lá para baixo, que você tem aqueles produtos que a margem é muito ruim, aí é pensar como que você pode rentabilizar esses produtos que hoje são problemas para você. E eu sempre cito a costela. A costela, por exemplo, pessoal, ela é um item que aqui em Goiás ele não tem uma aplicabilidade de margem muito boa, né? Grande parte do bovino ali é costela. E às vezes dentro da precificação você consegue perceber que você está vendendo às vezes a costela até abaixo do preço de custo, porque um posicionamento de mercado, o mercado não paga mais do que aquele preço. Mas o que você pode fazer? Você pode desossar ela e rechear, já vender ela embalada no papel celofane, você pode porcionar ela, você pode pegar essa costela, assar ela na porta do supermercado ou assar dentro do supermercado e fazer refeições, enfim. Você pega um produto que teria uma margem muito ruim e aí você começa a trabalhar ele para que a margem dele suba muito, e com isso você vai elevando também a margem do seu açougue. E aí nesse extremo aqui de produtos que têm maior margem, produtos que têm menos margem, por enquanto, né? Porque depois que você aplicar essas estratégias, todos esses produtos aqui vão respeitar margens saudáveis, né? E ao mesmo tempo te trazer aí uma lucratividade muito grande. Então você fica com esses produtos aqui no meio. O que esses produtos do meio aqui, que tem uma margem regular, você vai fazer? Vai revisar um a um, ver também se você consegue agregar mais conveniência e começar a perceber quais desses produtos são geradores de fluxo, né? Que atraem os clientes para dentro da sua loja,
para você começar a ofertar esses produtos para conseguir vender tanto esse aqui que está te deixando uma margem muito alta e tanto esse aqui que não tinha uma margem muito alta, mas agora você vai ter. Você pode também na costela, só relembrando, desossar ela ali, fazer um hambúrguer de costela é muito bom, e aí você começa a ter uma margem muito mais saudável, e alguns supermercados hoje até usam também desse artifício de assar na porta, igual eu falei, às vezes fazer um festival de hambúrguer, enfim, um kit hambúrguer, tudo isso você começa a ter ideias para rentabilizar e aproveitar desses produtos que hoje não te deixam uma margem muito saudável, para passar a te deixar uma margem muito saudável. Então a gente passou aqui pelos setores, por categoria, que é o que a gente falou também, quando você vai descendo um pouco, e a níveis de produto, que a gente exemplificou também agora, dentro desse exemplo do açougue. Nós falamos já o que é produtos geradores de fluxo e o que são produtos geradores de margem, né? Vou só citar, mas nós já falamos isso. Na live de ontem também eu reforcei muito sobre isso. E nós temos os famosos itens que eu sempre cito aqui, que são itens de alta percepção de preço. As pessoas sabem o preço de um arroz cristal. Hoje eu fui comer uma jantinha com a minha esposa, um espetinho, e o rapaz lá da jantinha falou, poxa, nossa, o arroz e tal, o arroz aumentou recentemente 17%, e as pessoas acompanham muito o aumento desses produtos sempre, e muitas vezes são itens de cesta básica e alguns que não são. Lá dentro também do nosso curso eu tenho uma tabelinha aí que mostra esses itens para que você consiga fazer pesquisa de mercado e assim por diante. Lá eu falo também algumas estratégias e como você pode fazer isso, que são essas pesquisas dentro do seu concorrente para que você crie escalas de precificação, né? Você tem ali itens geradores de fluxo que você vai ter que dar tração, né? Margem muito baixa, vai trazer o cliente para dentro da loja e em compensação você vai usar uma estratégia de pricing para ir precificando em todos os outros produtos que não são sensíveis a preço, que não tem esse alto teor de precificação, você vai compensando essa margem para que no final você consiga aquela margem que eu falei, né, desejada para o seu negócio como um todo. Então é sempre importante a gente vir do macro, olhar o macro, o que a gente precisa e ir diluindo até níveis de produto para nós entendermos tudo que nós precisamos fazer para contribuir para aquela margem geral, mas indo desde produto a produto, categoria por categoria, loja por loja, para quem tem mais lojas, enfim. Tudo isso tem que ser sempre muito desmembrado. Macro e vai descendo para o micro e a gente tem uma chance de sucesso muito maior. Até mostrar para vocês aqui, eu falei, né, ontem e tenho falado de quão importante é você ter no seu cadastro uma boa árvore mercadológica. E é isso aqui, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, a importância de ter uma boa estrutura mercadológica. Então, pessoal, é separar ali, né, o que é açougue, o que é hortifruti, e dentro disso ir diluindo para você ter até mesmo níveis de relatório. Isso é muito importante. Composição de margem. Vou mostrar para vocês aqui também, considerando o seu público, escalonamento de margens. Você tem que ter, entendendo se é público A, se é público B, e qual a participação, e C, né? Qual que é a participação de cada categoria para você entender se você está abaixo ou acima do mercado. Se você está vendendo abaixo de mercado no seu açougue, você está vendendo abaixo na padaria. E aqui a gente tem que respeitar algumas sazonalidades. Tem muitas lojas que ela sempre vai por todo o histórico que ela construiu, né? E se isso não tiver uma campanha de mudança, tem muitas lojas que começaram como uma padaria e depois se tornaram um mercado. A tendência é que o setor de padaria, ele sempre puxa um pouco mais, ele sempre vende um pouco mais do que a média geral e assim consequentemente, quando nós temos ali também um açougue, começou com açougue e foi aumentando para outras lojas, né? Ou foi aumentando as outras categorias, ele começou a colocar uma padaria, ele colocou ali um hortifruti, a tendência é que essa loja que começou com açougue, a categoria de açougue, ela venda proporcionalmente mais. Então isso a gente tem que acompanhar e tem que entender essas sazonalidades. E aqui eu coloquei, ó, só para vocês entenderem um pouco, alguns itens que são sensíveis, né? E eu fui colocando aqui dentro de cada categoria as exceções, que são os itens que você tem que fazer pesquisa de preço. Então essa listinha aqui, de forma bem prática, ela está lá dentro do curso também, para vocês poderem acompanhar e desfrutar. E aí vira uma receitinha de bolo, né, pessoal? Vocês conseguem treinar a equipe de vocês, vocês geram um grau de maturidade muito maior
para que vocês consigam aí fazer uma boa precificação e garantir o lucro que vocês precisam. Uma outra questão, uma outra coisa que eu coloquei dentro do curso é itens que têm maior margem. Eu falei lá, os itens que têm maior margem, você tem que estar antenado, porque esses itens não pode ter ruptura. E você tem que criar estratégias para dar tração nesses itens para que você consiga rentabilizar mais. Então, dentro de cada categoria lá no curso, lá e dentro da planilha que eu entrego para vocês, tem aqui dentro do açougue quais são os itens e categorias que te dão mais margem, os que te dão menos margem, e dividir isso por verde, amarelo e vermelho. Então, o verde são os que dão mais margem, amarelo é o que tem uma margem ali média, né? E o vermelho são os que têm uma margem ruim. Então isso é muito interessante que vocês consigam acompanhar. Então vamos lá. Aqui, pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês também. Lá, didaticamente, eu mostro para vocês. Essa aqui eu vou até abrir, está em apresentação aqui de slide, mas eu vou até abrir aqui efetivamente a calculadora para vocês verem. Pessoal, a nível de maturidade, muitas pessoas têm um excelente sistema que não precisaria dessa planilha, porque o sistema ele está preparado para isso. Mas o porquê que eu vou mostrar e por que eu fiz essa planilha? Porque didaticamente você vai aprender a precificar e também treinar os seus colaboradores para usar o seu sistema da melhor forma e ter um maior aproveitamento do seu próprio sistema. Então essa planilha, essa calculadora, ela é excelente porque ela é didática. Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou virar a câmera. Então esse aqui é mais ou menos a carinha, né, da planilha que eu deixo para vocês, né, que tem um menu principal, né, que tem um resumo aqui, depois eu vou explicar um pouco mais. Mas dentro dessa planilha está todo o meu curso. E tudo isso aqui são ferramentas para vocês poderem utilizar lá. Mas aqui dentro da calculadora que eu quero mostrar, basicamente, quando você abre a calculadora, ela está aqui. Vou até mostrar um pouco mais próximo aqui para vocês. Olha lá, a gente escolhe aqui, meu público é um público A, ou desse produto em específico é um público A. Vou até aumentar a tela que está muito pequena. Eu quero aqui bebidas. Eu quero aqui um vinho. Eu quero um vinho importado. Tá, paguei aqui nesse vinho R$24. Foi o custo dele. Por quanto eu devo vender esse vinho? Considerando a margem que eu já tenho cadastrado, que eu passo para vocês de cada categoria, considerando o público. Tem uma margem aqui de 37% e uma margem sobre custo de 58,73% e o preço sugerido é de R$ 38,10. Mas esse é um item que não tem uma percepção de preço muito aguçada. O meu cliente não sabe o preço desse produto. Então, se me deu aqui, já respeitando a margem que eu defini que eu preciso ter, R$ 38,10, eu posso arredondar esse produto para R$ 39,99. E aí qual que é o grande ganho disso? Aqui eu vou ter quase 6%, 4%, 5% de aumento de lucratividade simplesmente em um produto que eu tenho a percepção que o cliente não tem a percepção de preço. Então eu posso sempre ir jogando a mais, para igual na aula de ontem, como eu falei, que fica quando o cliente tem um produto que é sensível e você coloca ele R$ 2,99 e alguém por qualquer lugar ou em qualquer momento ele lembra, ele vai lembrar que aquele produto é 2 e pouco. Mas quando é um produto sensível, ele é um produto de alto valor de percepção, você passa da barreira, né, você pôs ele 3,4, 3,5 e era um item que você poderia colocar 2,99, então o 3,5, quando alguém lembra, ele já vai falar que é 3 e tanto, porque passou dessa barreira. Então é muito interessante que nós tenhamos sempre essa gordurinha nessa estratégia de pricing, que nós vamos precificando e jogando um pouquinho a mais nesses itens que não são sensíveis, esses itens que não têm alta percepção de preço, para que nós possamos, nesses itens de alta percepção de preço, poder não passar essa barreira, né, de precificação e ter ali um preço muito mais competitivo nesses itens, tendo uma fama de mais barato e conseguindo cativar e fidelizar esses clientes da melhor forma possível. Então, pessoal, é isso, né, quando a gente fala dessa calculadora. E, resumidamente, eu falei aqui bem rapidamente um pouco de como potencializar a sua lucratividade seguindo um passo a passo.
indo desde o seu cadastro, passando pelo processo de compras, indo na ativa de como precificar melhor, de como ter ali uma escala de precificação, considerando loja, considerando categoria, considerando setor, enfim, e até didaticamente como que você vai fazer essa composição de preço para cada público ali, e muita gente não está antenada na questão do público. Lá no curso, o primeiro módulo, a gente fala exclusivamente para você ter noção. Muita gente não sabe como mensurar qual que é o seu público. Então lá eu falo muito como você vai ter essa noção exata de qual que é o seu público, como você vai direcionar todas as suas ações atreladas a esse público que você descobriu. Então, pessoal, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguém que está acompanhando, vocês que estão acompanhando, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. Mas nós estamos encerrando mais uma live nesse sábado, e amanhã é a nossa última live falando sobre escala. E amanhã, pessoal, eu vou abrir o carrinho do Super Laboratório. Então venha fazer parte aí da primeira turma desse curso Super Laboratório, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muito varejista, principalmente nesse ano, né, gente? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Tantas mudanças, né? Tantas oscilações, principalmente no nosso governo federal. Nós estamos preocupados e a partir disso nós precisamos profissionalizar cada dia mais e ter uma atenção muito especial, porque senão a gente fica para trás e não tem tempo mais para a gente não ter gestão no nosso negócio, não profissionalizar o nosso negócio. Então amanhã não perca a nossa última live, às 20 horas e 20 minutos. Eu te espero lá com uma oferta mais que especial do nosso curso Super Laboratório. Fiquem todos com Deus, um excelente sábado e um grande abraço.